Boa noite, Sônia. Boa noite, Kelly. Tudo bom aí com vocês, com todo mundo? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre esse destino aqui que é mais do que indicado nesse momento, né? Que é um destino pouco conhecido, pouco procurado, então, assim, chances de aglomerações mínimas, né? Então, assim, a gente está aí para oferecer isso para vocês nesse momento. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a Serra do Roncador, esse lugar que eu vim morar há 13 anos atrás, e há 11 eu comecei a trabalhar com ecoturismo aqui na região. Bom, vou começar a falar um pouquinho aqui sobre, então, a nossa região, vou pôr umas fotos aqui. Só para confirmar aqui, Kelly, eu tenho mais ou menos uma hora aí para falar, né? Bom, só um minutinho aqui para mim Dá um ESC para ir para os slides. só para me minimizar aqui minha tela. Aí. Isso aí. Aí. Perfeito. Bom, então a nossa região é bem isso aí, uma região de cerrado, tá? A Serra do Roncador tem sua formação em arenito vermelho. A gente está na mesma bacia sedimentar da Chapada dos Guimarães, embora a gente esteja bem distante, aqui em torno de 520 quilômetros. 520 Cuiabá, de Chapada dá uns 470, tá bom? Então, aqui a gente se situar, nós estamos mais ou menos aqui onde está o cursor, tá? A Chapada dos Guimarães está nessa região e a Serra do Barra do Garças está aqui, a cidade base nossa. E a Serra do Roncador é um divisor natural de águas aqui, né, da região do Xingu, tá? Da região do Xingu e da bacia do Xingu e do Araguaia. Tá? Então, ela é uma serra muito extensa, que tem mais ou menos 800 quilômetros de extensão. Então, ela é uma dessas grandes serras que corta o Brasil de sul, no sentido norte-sul, como a Serra dos Pinhaços, Serra do Mar, Serra Geral, entre outras. Então, as maneiras, as formas de se chegar aqui seria pelo aeroporto de Barra do Garças, que atualmente nós temos 4 voos semanais da Azul, mas atualmente, devido à pandemia, esses voos estão suspensos. E então, outra maneira que a gente se conecta aqui é através do aeroporto de Goiânia. Embora a gente esteja no Mato Grosso, não só o horário a gente usa de Brasília, que é uma confusão aqui, então quando o pessoal chega tem horário pega pela rede, o pessoal pensa que está no horário de Cuiabá, então a gente tem que avisar isso no dia antes de sair, porque no primeiro dia de passeio geralmente pode ocorrer um ou outro pequeno problema. Tá? Então a gente faz um transfer de 380 quilômetros saindo de Goiânia, tá, até a cidade de Barra do Garças. Nesse meio tempo, a gente faz uma parada para fazer um tour histórico-cultural aqui na cidade de Goiás, que é a antiga capital de Goiás. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer uma parada rápida, que é importante que a gente consiga chegar em Goiânia até próximo de meio-dia, ou 1 da tarde, para a gente ter um tempinho para poder parar aqui na cidade de Goiás. E aí a gente vai fazer uma visita na Casa da Ponte, né, que é o Museu de Cora Coralina, a escritora. Aqui tem até um busto, como se fosse ela na janela. E a gente consegue também aqui uma outra visão da casa dela, a ponte, né, o Museu Casa de Cora, a igreja, não lembro se é a Igreja do Rosário, se é Nossa Senhora dos Pretos. É uma região que tem a procissão do fogaréu na Semana Santa. Mas é uma cidade bem interessante, onde ocorre também o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Tá? Aqui é a vista de dentro da casa de Cora, né? A gente não tem fotos de lá de dentro, porque não é permitido fotografar, e a gente sobe para o Largo do Chafariz. Então aqui tem uma fonte de água,
um chafariz para abastecer as casas, na época que ainda não existia água encanada. Esse dia aí tinha uma roda de capoeira. Aqui um dos becos, né, da antiga Vila Boa de Goiás. E aqui é a casa de Câmara e Cadeia. Tá? Próximo aqui tem o Palácio Conde dos Arcos, que o governador de Goiás tem uma semana no ano que ele vai despachar do Palácio Conde dos Arcos, que era quando a capital era em Goiás. Então isso se tornou tradição, até hoje só ocorre uma vez por ano, independente do qual governador seja. Tá? E aqui é a vista do Largo do Chafariz, de dentro da casa de Câmara e Cadeia. Bom, quem chegou por Goiás, por Goiânia, vai vir por terra. Quem chegou por via aérea, a gente espera que em janeiro esteja restabelecido, vai se deparar com as belezas do Rio Araguaia. Essa aí é uma das muitas praias que se formam na época de seca. Tá? Então, assim, formam-se esses grandes bancos de areia e praias de areia branquinha, fina. Tá? E o Araguaia ainda tem suas margens, ainda muitos locais bem preservados aqui na nossa região. Principalmente a partir do momento, quanto mais se desce o Rio Araguaia. E aí a pessoa vai chegar aqui finalmente na mítica e enigmática Serra do Roncador. Aqui é a região do Bico da Serra, tá? Essa formação rochosa aqui é o ícone da nossa cidade, nosso cartão postal. A gente consegue ver essas formações que a gente falou. E por cima ela forma extensos chapadões, né? Tem algumas formações montanhosas, mas no alto a gente tem bastante região de chapadão. Bom, só falando um pouquinho aqui antes sobre a Serra do Roncador, né, que depois a gente vai ter o primeiro dia de passeio, ocorre no Parque Estadual da Serra Azul. E aí a gente vai contar um pouco que a serra ela tem esse bico da serra, é uma das possíveis embocaduras, né, para o centro da Terra, porque a gente tem aqui histórias de vidas intraterrenas, né, a Terra Oca, a cidade perdida de Atlântida, o conhecido Coronel Fawcett, que inspirou as histórias e os filmes do Indiana Jones, que ele procurava a Atlântida no fundo, não no fundo do mar, mas na Serra do Roncador. Ele ganhou uma estatueta no Ceilão e ele, pelas inscrições, ele deduziu que essa cidade e os atlantes viviam no interior da Serra do Roncador. E ele empreendeu várias viagens, expedições, até que em 1925 ele desapareceu e nunca foi encontrado vestígios, exceto por um esqueleto que os irmãos Vilas Boas encontraram no Parque Indígena do Xingu nos anos 50, mas que não houve comprovação se era dele ou não, até porque a ossada parecia ser de tamanho antropométrico bem menor do que seria o Coronel Fawcett. Bom, então o primeiro dia nós vamos aqui fazer uma visita ao Parque Estadual da Serra Azul. Esse é um agente ambiental da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, tá? E ele fala um pouco sobre o bioma cerrado, sobre o parque. É uma unidade de conservação relativamente nova, foi criada em 94. Ela tem 11 mil hectares, então tem um tamanho razoável e ela é um parque semi-urbano. Parte dele está dentro da cidade de Barra do Garças. Então, aqui a gente tem alguns atrativos no parque. A gente vai passar pelo Mirante do Cristo. Tá? Ele pode ser acessado por estrada ou pode subir uma pequena escadaria da fé com 1.204 degraus, para quem está com muita fé mesmo. Tá? E aí a gente consegue ver o encontro dos rios que dá o nome das nossas cidades, né, da cidade. Então aqui é o Rio Araguaia, que faz a divisa dos estados, e de cá a gente vê o Rio Garças, tá? A ponte do Rio Garças, por isso Barra do Rio Garças, Barra do Garças. Então de cá é Goiás, a cidade de Aragarças, que foi onde o Getúlio Vargas deu início, né, a colonização aqui
em 1943, construiu, fez uma base para que as pessoas quisessem vir morar, e um hospital, um aeroporto, escolas. Aí tem um projeto de arquitetos do Mackenzie, na época que só existia Belo Horizonte, Goiânia, como cidades planejadas, aqui no Centro-Oeste. E aqui tem Pontal do Araguaia, que é como se fosse uma pequena ilha, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, aqui tem 20 mil. E Barra do Garças, que é a maior cidade, que está do lado de Mato Grosso. Tá? As duas aqui estão do lado de Mato Grosso, tem 56 mil habitantes. A gente tem uma soma aqui do que é conhecido como região do Encontro das Águas, de 80 mil habitantes. A região que vive do agronegócio começa a enxergar o turismo como também uma fonte econômica, uma fonte de desenvolvimento e renda. E aqui a gente está numa outra vertente do misticismo, né? Aqui dentro, ao lado do centro de visitantes do Parque Estadual da Serra Azul, a gente tem o Discoporto, que não é um local para se pousar disco voador, mas foi uma jogada de marketing turístico que o pessoal não comprou. E então tem uma nave, tem um local para tirar umas fotos, mas é um monumento ao extraterrestre devido aos muitos relatos de aparecimentos de naves, OVNIs, né, que se tem da região, alguns deles, inclusive, com registros até por câmeras filmadoras. Depois dessa parte do mirante, a gente parte para uma caminhada para as muitas cachoeiras, a trilha das cachoeiras. São muitas, a gente conta 4 boas para banho, que tem aqui a Cachoeira dos Namorados, tem essa formação rochosa aqui, uma foto que eu tirei quando eu tinha cabelo, quando eu mudei para cá, estava pensando em trabalhar com ecoturismo, né? Mais ou menos ali para 2007. Aqui é a última cachoeira, o Pé da Serra. Essa cachoeira aqui ao lado, ela tem o Salto das Andorinhas, que é uma cachoeira que tem uma água um pouco mais morna, não chega assim, o pessoal, se procurar na internet, vai se falar que tem uma cachoeira de água quente do lado de uma água fria. Não, é uma morna e uma fria, tá? E é onde o Coronel Fawcett fala que ele foi uma das passagens dele que ele encontrou uma cachoeira que tinha água morna e fria, uma do lado da outra. Essa cachoeira já é dentro de um bairro da cidade, bastante frequentada pelo pessoal local. Tá? E no terceiro dia, né, o primeiro passeio, o segundo passeio, só voltando um pouquinho, pessoal, o Parque Estadual da Serra Azul atualmente encontra-se fechado devido à pandemia. Tá? A gente espera que aconteça aí em breve a reabertura dos parques. Ele chegou a ser reaberto durante a pandemia, mas foi novamente fechado e a gente acredita que deve ser reaberto. Enquanto isso, a gente está substituindo por um passeio que tem no roteiro de 8 dias, que é o Vale do Ouro, que eu vou falar mais à frente. Então, nesse passeio que é o Tour Roncador, no terceiro dia, a gente vai ter uma noção geral da serra. Tá? A gente vai ver muita formação rochosa, possibilidade de ver alguns animais silvestres que são comuns no cerrado, alguns como siriemas, emas, a gente consegue aí quase dar assim, uns 90% de chance de visualizar. Aí a gente passa nessa vereda, que é uma formação típica, né, um buritizal, próximo também da serra, onde dá até para tomar um banho também. Esse dia basicamente vai ser o único dia que o pessoal não vai ver cachoeira, não vai ter banho. Ele é um passeio também coringa ali para os dias de chuva, embora a região seja muito boa para ser visitada durante o período chuvoso, que vai de novembro a março, porque a região é bastante quente. Mas no restante vocês vão ver muita cachoeira, porque a região é quente, pede bastante água e a região é muito rica nessas cachoeiras, é muito convidativo para se entrar nessas cachoeiras. Então aí a gente tem o tamanduá-bandeira, que é um dos nossos animais aqui também relativamente fácil de se avistar, tá? Com a serra, um dos paredões da serra ao fundo. As emas também são bastante comuns, né? São animais silvestres, tem
a gente vê com bastante abundância. O turno roncador é um passeio, é uma das possibilidades para quem gosta de pedalar, existe essa possibilidade. E a gente faz um almoço num restaurante no distrito de Vale dos Sonhos, que é o distrito que fica próximo ali da Serra do Roncador, do Bico da Serra. Então a gente visita alguns pontos, vem e faz um almoço nesse restaurante, que é o Adão, o proprietário, tem um, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tem uma curiosa coleção de mais de 500 bonés, e ele vai ganhando esses bonés, ele diz que usa pelo menos 4 horas, pelo menos meio período, e põe aqui para ir exibindo a coleção dele. Aí ele faz uma comidinha caseira, ele era peão das fazendas e hoje ele é dono desse restaurante, conta, o dia que ele está de bom humor, conta uns causos, umas histórias bem interessantes para a gente, tá? É uma das opções aqui. E aí a gente parte para a segunda parte do passeio, que é a parte alta, a gente vem no Arco de Pedra, que é esse mirante, a gente vê aqui a planície do Araguaia, uma região bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está numa parte da serra, a gente vê essa planície do Araguaia, que já é uma região, tem uma característica de ser úmida, né? Como se fosse uma região do Pantanal, que eu vou mostrar umas fotos ao final. Aqui o Araguaia está próximo do horizonte, e ele sobe, na cheia ele sobe, forma alguns lagos e baías, e aí tem jacarés, capivaras, tuiuius, colhereiros, aqueles linhais como se no Pantanal fosse. Com uma grande vantagem, tem boto do Araguaia e tem o pirarucu, né, que já é a água do norte, que a gente não encontra esses dois animais lá no Pantanal. E aqui, então, é o Arco de Pedra. O Arco de Pedra, aqui por baixo, ele é oco, é uma formação erosiva, tá? E a gente tem, então, aqui um segundo portal, ou um segundo ponto, uma segunda embocadura, procurado pelos místicos, pelos esotéricos, para que haja um local de meditação, que seria um possível ponto de passagem para uma outra dimensão, né? Seja ela física ou espiritual, dependendo do que acreditar cada corrente mística. E dali próximo a gente tem a Gruta da Estrela Azul, que também é um outro ponto de concentração de energia. E aqui a gente tem inscrições rupestres. Aqui a gente vê uma mãozinha, tá? Tem outros, tem espinha de peixe, tem outras marcações, e tem um símbolo, uma estrela azul, que até tem uma cauda e lembra o famigerado cometa Halley. Os mais antigos, aí, mais ou menos igual eu, aí, vai lembrar do cometa Halley, que causou uma sensação e pouca gente viu ele, tá? Mas nós podemos dar uma pequena demonstração registrada aqui pelos nossos antepassados. E por fim a gente vai até o Vale do Silêncio, onde estão as Cachoeiras Gêmeas, tá? É uma região onde a serra vai fechando até a estrada fecha. Aqui a gente brinca que é onde o vento faz a curva, vai lá e não tem como sair. A gente vai, contempla essa região e permanece. Essas cachoeiras não têm acesso para banho, tá? Não tem poço, é mais para fotos mesmo. E aí o último dia a gente parte então para um dos nossos mais procurados atrativos, que é o Complexo de Cachoeiras do Bateia. É um lugar simplesmente fenomenal, com 17 cachoeiras, sendo que a gente consegue visitar 9 em um dia. Essa primeira aqui tem 82 metros, na época de chuva a gente consegue ver ela da rodovia, tá? Embora esteja distante. E aí a gente, através de uma caminhada aqui, a gente vai poder visitar diversas cachoeiras. Esse é um dia de muito, muito banho. Tá? Aqui é o Caldeirão da Bruxa, que recebe esse nome porque o formato aqui ele é ovalado, então ele lembra um caldeirão. Aqui é o Poço dos Duendes, logo ao lado onde ela é bem do lado daquela cachoeira da Bailarina, aquela primeira que tem esse nome porque ela fica como se fosse bailando com o vento. E do lado dessa tem esse onde tudo é como se fosse tudo em miniatura, com uma nascente aqui de água mineral. E uma ilha, tem ano que se forma ilha, água bem transparente. Aqui a gente tem o Poço Esmeralda, dá até para praticar um pouco de snorkeling.
E aqui é o Canyon Jatobá. Aqui tem a última cachoeira, né? Cachoeira do Bateia, Cachoeira Jatobá, o Canyon Jatobá, que a gente faz um passeio num roteiro de 8 dias. Tem essa cachoeira da Ponte de Pedra aqui, que a água fica, o rio fica subterrâneo por um momento. Tá? E, bom, aqui quem faz a opção pelo roteiro de 5 dias, encerra aqui, no outro dia a gente tem o retorno para a cidade de origem. Para quem faz a opção para o roteiro aí de 6 dias, a gente vai ter umas opções de outros roteiros, tá? E no dia que chega, eu acabei esquecendo de colocar aí no slide, a gente tem águas termais medicinais na região. Então, a gente, dependendo dos horários que se chega, a gente pode ir no Parque das Águas Quentes para dar uma relaxada, ou às vezes até depois de um dia de trilha, de caminhada aí nas cachoeiras do Bateia, a gente consegue dar uma relaxada para ficar mais zen para o próximo dia. Bom, no roteiro de 6 dias, a gente vai ter um diferencial, um roteiro que é as cachoeiras do assentamento Serra Verde. Tem cachoeira, mas o grande diferencial desse dia é que a gente vai ter uma interação com uma família de assentados, agricultores familiares que foram assentados pelo INCRA, numa antiga fazenda de um ex-deputado, que é uma fazenda que estava abandonada. Aí eles contam a história. Então aqui está a dona Eva, seu Sebastião, a neta dela e o namorado dela. Então a gente faz um almoço e eles contam toda a trajetória dos 4 anos, dos 7 anos que eles ficaram acampados em barracos de lona, até conseguir a posse da terra. E aí a gente tem a opção de comer no almoço algumas coisas que eles produzem lá. E além do que eles produzem, a gente também sai no quintal para ver o que eles plantam, né? Tem um sistema de agrofloresta, eles têm plantações de piqui, um café sombreado, né, que a região é quente, e outros produtos orgânicos. E aí eles disponibilizam alguns doces para vendas, algumas conservas. É um dia bem interessante, que a gente consegue ter uma vivência bem legal. Tá? Aqui tem o pessoal aqui após o almoço, né, um grupo que a gente estava. Tem uma pessoa feliz aqui no seu 10º caroço de piqui, roendo piqui, que aqui é um prato típico. Goiás, leste de Mato Grosso, a gente está numa região aqui ainda que o piqui é bastante apreciado. Tá? E aí a gente tem, na parte da manhã, a gente tem passeio em algumas cachoeiras. Tá? Aí a gente volta, faz o almoço com essa família e a gente tem umas opções bem interessantes aqui dessas cachoeiras. A gente volta, isso aí é meu pequeno pratinho aí que eu fiz naquele dia do almoço e fiz o registro aqui, tá, gente? Dá até água na boca a hora que a gente vê. Então, Barra do Garças, a Serra do Roncador tem muito disso, gente. Os nossos passeios, eles contemplam a hospedagem, né, com café da manhã e o almoço ou lanche de trilha. Alguns dias, como nas cachoeiras do Bateia, a gente tem lanche de trilha. E nos outros dias a gente vai ter um almoço mais ou menos assim. A gente não é um local ainda muito requintado, tá? Não tem grandes opções, mas a gente de algo mais sofisticado. Mas a gente tem essa questão de coisas muito autênticas ainda, tá? E esse atendimento, essa interação com as pessoas. E a gente volta à tarde para ter uma trilha um pouquinho mais, com um pouquinho maior de caminhada e uns passeios com mais umas 2 cachoeiras dessa altura aí. Então a gente pôs fotos de cachoeiras, tem mais, tá? A gente acabou fazendo a opção por algumas cachoeiras. E aqui a gente tem, então,
pessoal que faz opção pelo roteiro de 6 dias, encerra aqui e no outro dia vai embora. Quem faz opção pelo roteiro mais completo, com 8 dias, a gente tem o roteiro Vale do Ouro. Quem já conheceu, quem conheceu a Chapada dos Veadeiros e o Vale da Lua, começou a vir nesse local e falar que parecia muito com o Vale da Lua, né? Então, acabou pegando esse nome de Vale do Ouro, porque a gente toma banho, esse aqui é o Córrego do Ouro. Então, ele forma inúmeras cascatas e piscinas bem interessantes, e é um outro local que a gente faz um almoço de fazenda, tá? Com a esposa do vaqueiro lá da fazenda, que faz, mas a gente já faz como as cascatas e cachoeiras ficam um pouco distante da sede da fazenda, a gente faz esse almoço, aquele tradicional almojanta, né? O almoço no final do passeio, ali pelas 4 horas da tarde aproximadamente. Então aqui a gente tem uma das muitas piscinas, e aqui a gente tem o Poço da Reflexologia. Aqui tem umas pedras, né? O seixo rolado, são pedras mais ou menos desse tamanho, você vai pisando e elas vão saindo um pouquinho por debaixo dos pés e faz uma massagem única, tá? Esse dia aqui a gente costuma cobrar um pouquinho mais caro, né? Porque tem esse plus aqui do passeio. E aqui são 2 pontos de banho, tá? A gente tem essa região que a gente tá, que tem cascatas, né? Tem uma pequena grutinha aqui que a gente tem um fundo de areia, a gente pula, deita e recebe mais massagem aqui nas costas. Aqui tem outra pessoa aqui que já tinha levantado, mas tem um outro que estava aqui se deliciando aqui nas cascatas do Córrego do Ouro. E aí a gente tem um ponto mais acima, tá? Que é onde o Córrego do Ouro, ele formou umas erosões e ele forma um cânion profundo, e é o local onde ele mais se assemelha à região ali do Vale da Lua. Tá? Então aqui a gente vê bastante buracos, tá? Isso aqui forma algumas piscinas na época da cheia. E aqui é o prolongamento desse cânion aqui, ó. Tá? A água está passando aqui bem no fundo aqui. E ele abre e forma esse lago verde aqui, que a gente pode mergulhar, nadar por bastante tempo, e a gente pode prolongar por mais alguns pontos aqui embaixo. Então, finalizando aqui o Vale do Ouro, a gente volta, faz aquele almoço que eu comentei no final do dia e retorna para a cidade. Todos esses roteiros, a gente vai falar um pouquinho depois sobre os meios de hospedagem, e são todos os passeios aqui, bate e volta para a cidade, tá? Bom, essa foto aqui, a gente repetiu ela porque a gente falava lá nas cachoeiras do Bateia, o cânion do Bateia, que é o cânion Jatobá, que é esse aqui. Então, é o último passeio no roteiro de 8 dias. Então, a gente faz uma descida, um trecho bem íngreme, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que é possível de pessoas que fazem atividades físicas regulares e tenham, não importa a idade, tem um pouco de elasticidade, elas vão conseguir fazer os passeios de maneira tranquila, tá? Então, a gente tem um local que a gente tem que passar ali, tem que dar uma equilibrada, passar algum trecho, a gente vai caminhar pelo leito do rio, nós vamos molhar os pés, assim como no dia das cachoeiras do Bateia. Então, é importante que a pessoa traga mais de um par de tênis ou bota. E aqui é o cânion, o Jatobá, um Jatobá centenário, né, uma árvore típica do Cerrado. Eram acho que umas 5 pessoas para abraçar ela. E aqui é um dos nossos grupos. Então, a gente tem pessoas mais novas e tem essa senhora aqui que fez uma caminhada com a gente
e durante o roteiro que ela participou, ela completou 70 anos. Tá? Então, a gente tem dos mais novos aos mais velhos, a gente consegue atender aqui. Até porque a gente trabalha muito com veículo 4x4. Então, a gente tem essa condição de, se a pessoa não tiver um condicionamento físico muito bom, mas tiver elasticidade para subir e descer alguns degraus, de aclives, né, essas descidas e entradas de cachoeira, a gente vai conseguir levar ela até os pontos, os atrativos naturais. E aqui está um trecho em que a gente vem subindo, fazendo a caminhada, né, pelo leito do rio, até a gente chegar. Alguns locais têm uns poços para tomar banho, mas o principal vai ser quando a gente chega aqui, que é essa cachoeira que, em parte, ela cai e depois ela escorre pelas pedras. Tá? Se fosse só essa cachoeira aqui, às vezes o pessoal já acha que está pago o passeio e a caminhada. Mas logo aqui, bem do lado, vem de outro riacho, vem essa cachoeira, pequena cascata maravilhosa, de água também bem cristalina. Tá? Então, a pessoa pode escolher onde que ela quer tomar banho, num local menor, com um poço mais raso, ou naquele lá que é bem mais profundo. Tá? E aí, nesse roteiro aqui, a gente finalizando este passeio, que também é com lanche de trilha. Esse dia não tem almoço. Tá? A gente finaliza os roteiros do roteiro de 8 dias. E aí eu queria deixar com vocês mais alguns atrativos que tem na região, que não faz parte dos nossos roteiros com saídas regulares, mas que vocês podem procurar a Freeway, caso queiram fazer algum roteiro mais personalizado, atrativos, incluir mais atrativos ou ver alguma coisa, a gente tem outras possibilidades na região. Esse é o Salto Paraguaçu, no município de Baliza, é um município vizinho aqui, subindo o Rio Araguaia. Perdão. Onde a gente tem uma cachoeira de 90 metros, onde a gente consegue levar também, com uma caminhada de 100 metros, pessoas de qualquer idade. O que é difícil levar uma pessoa com alguma restrição de mobilidade numa cachoeira dessa altura, né? Então, essa cachoeira, ela é lindíssima, e dependendo do horário a gente consegue ver aqui o arco-íris que ela forma, a gente chega bem perto, é uma cachoeira belíssima. Tá? Aqui é o Rio das Mortes, no município de Nova Chavantina, a Cachoeira da Fumaça. É um lugar também muito bonito, né? Esse é um dos rios, um dos 3 rios mais limpos do mundo, pela pesquisa do Gerard Moss. Não sei quem lembra, quando ele fazia no Fantástico, ele tinha um avião planador. Então, o Rio das Mortes tem a sorte de passar dentro de uma única cidade, que é Nova Chavantina, que tem 14 mil habitantes. Então, é um rio bastante limpo, de uma água azul ou esverdeada, dependendo da época do ano. E subindo um pouquinho mais da região do Domo de Baliza, aproximadamente 150 quilômetros de Barra do Garças, a gente vai ter o Domo de Araguainha. A região do Domo é a maior cratera de impacto da América do Sul. Então, não é uma cratera que a gente já gosta de explicar, deixar isso bem claro, para que ninguém se frustre. Não é que você vai chegar e ver uma cratera, é simplesmente uma cratera que tem 2 cidades dentro. Tá? Então, a gente tem a cidade de Ponte Branca e Araguainha, que é o menor município de Mato Grosso. Então, ela tem 40 quilômetros de diâmetro. Nem de avião a gente consegue ver de fotos de satélite, porém a gente consegue visualizar vestígios da grande explosão de um meteorito de 2 quilômetros de extensão que caiu há milhões de anos atrás nessa região. Causou a hipótese é que essa explosão tenha causado alguma das eras glaciais pela nuvem de poeira cósmica que foi criada. Tá? Aqui a gente tem aqui
nosso, que a gente brinca, que é o Stonehenge aqui do Domo de Araguainha. Tá? E aqui a gente consegue ver os morros testemunhos dessa região, tá? Que sobraram. E aqui no horizonte a gente vê, nessa foto eu estava em cima do anel de 20 quilômetros. A gente vê, a região é como se soltasse uma pedrinha dentro de uma bacia d'água. Então é como se formasse várias ondinhas. Então você tem alguns locais que vai formando esses círculos concêntricos. Os mais visíveis são os de 10 quilômetros e o de 20. Então eu estava em cima do anel de 20 quilômetros, a gente tirou essa foto, tem alguns morros testemunhos, e ao horizonte a gente vê circundando a gente o anel de 20 quilômetros, que dá um diâmetro de 40 quilômetros. E a última cachoeira do Rio Araguaia já está bem distante do destino, mas é a Cachoeira Couto Magalhães, é uma verdadeira catarata, tá? Muita água desabando, mais ou menos 40 metros de altura, uma região bem bonita também. E aqui a gente vai ter uma outra região, aquela região que eu falei era subindo o Rio Araguaia. E descendo o Rio Araguaia, a gente tem uma região que que o Araguaia já está na planície, né? Aquela região ele está no Planalto, com algumas corredeiras, e aqui ele forma esses lagos, tá? Quando ele sobe até 8 metros, forma vários lagos, várias baías. Tem alguns lagos, como o Lago Marrecão, com até 22 quilômetros de extensão, com várias lendas, e aqui formam sininhais, com capivaras, jacarés e os ninhais, com colhereiros, tuiuius, tá? Uma região que lembra bastante o Pantanal. É bom de ver lobo-guará, né? Um animal de hábitos solitários, não tão fácil de ver, mas a gente tem visto ele com certa frequência na região. Aqui é uma foto ainda lá da região do Domo de Araguainha, só para mostrar, bem abaixo daquela Cachoeira Couto Magalhães, mas aqui o Araguaia tem um lugar que ele tem um trecho que ele passa em 2 metros de largura e mais de 80 de profundidade. Tá? Então, os nativos lá chamam de apertado da hora. Um lugar meio difícil de se passar, não é qualquer barqueiro que passa. Então, existe uma possibilidade aqui nessa região de se fazer uma expedição de rafting com quem gosta de um local com menos infraestrutura, tá? Fazer com acampamento, com camping, um lugar bastante interessante, com algumas corredeiras, um rafting classe 1 e 2, com pouca emoção, mas de belezas e cachoeiras e praias. Tem bastante coisa bem interessante aqui nessa região. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos meios de hospedagem, tá? Que a gente reuniu aqui para que o pessoal pudesse escolher. Então a gente tem primeiramente o Hotel Colombo, hoje é um dos mais novos, é o mais novo que a gente tem uma boa infraestrutura. Ele não está tão bem localizado quanto os outros, mas ele oferece os melhores comodidades e os melhores serviços. Então aqui é a piscina do hotel, aqui um dos apartamentos, a recepção, o café da manhã. Nesse momento agora o café da manhã tem sido servido nos quartos. Esse hotel tem uns apartamentos com um bom espaço interno, caso, né, sejam apartamentos duplos ou triplos. E uma parte do hall, né, de acesso aos apartamentos. A gente tem um Hotel Odara, que é o mais famoso, né, que também tem um bom serviço, está bem localizado, ele está à margem aqui do Rio Araguaia, tá? A gente consegue ver a cidade de Aragarças do outro lado. Nessa época o rio estava cheio, senão aqui ia ter uma praia. Um dos apartamentos. O café da manhã. Sanitários. A pousada Sol do Araguaia é uma pousada que a gente vai começar a trabalhar agora em 2021.
tá? Também está na beira do Rio Araguaia, já está num sistema mais informal do que os hotéis. Ela tem também uma piscina, uma área de lazer. Aqui atrás ela tem uma área verde na beira do rio, com gramado, redes, bem aconchegante. Os apartamentos. Aqui a recepção. Café da manhã, eles têm uma decoração baseada na arte de algumas etnias do Xingu, principalmente o Aurás. E o Hotel Esplanada, que é um hotel mais simples, um hotel, né, categoria econômica, mas não tem piscina, mas tem boas instalações, um bom café da manhã. E a gente tem aqui a recepção. A vantagem desse hotel é que a gente está bem centralizado, próximo de bancos, lojas, farmácias. Então, para quem gosta de bater perna, né, à noite, depois de um passeio, é o que o pessoal mais procura. E a pousada Aldeias do Araguaia, que está lá no estado de Goiás, que não é tão longe assim, né? Na verdade, dá uns 400 metros. É uma pousada também bem legal, bem decorada, com nomes das suítes em homenagens às etnias daqui da região, que é os Bororos e Chavantes, e também outras etnias do estado, né? Uma região que a gente tem algumas aldeias. Aqui é uma parte externa. Aqui são os apartamentos standard. Tem uma área verde, muitas árvores, muitas araras aqui. Você consegue ver micos. É fácil também de ver iguana nessa pousada. Aqui é uma das suítes, a suíte Bororos. E aqui acho que é a suíte Chavante. E aqui é onde é servido o café da manhã, também na área externa. Uma pousada que também tem piscina. E aqui tem um atendimento, é uma pousadinha pequena, com 9 apartamentos, então você tem um atendimento bem personalizado. Aqui a gente vai colocar um videozinho para mostrar um pouquinho das imagens mais de modo dinâmico da região, para o pessoal ficar com um pouco mais de vontade aqui de vir para a região. Bom, pessoal, isso aqui era um pouquinho do que a gente tinha aqui para poder mostrar para vocês. Acho que eu consegui fazer tudo dentro do tempo aqui, mais ou menos estabelecido. E a gente deixa o convite aí para vocês
virem nessa região aqui de águas cristalinas, ligeiramente mornas, tá? As águas aqui são bem convidativas, às vezes é até difícil o pessoal querer sair para voltar, a gente tem às vezes uma dificuldade no final do dia de arrebanhar o pessoal para poder trazer de volta. E é uma região de paisagens ainda pouco exploradas, tem muita história. Aquela região do Bico da Serra é um ponto histórico onde os irmãos Vilas Boas passaram contornando a serra em direção ao Parque Indígena do Xingu, em 1943, na expedição Roncador Xingu. Apesar de ser uma região nova, é uma região repleta de histórias e desses aspectos curiosos, né, que a gente tem na região e que a gente fica à disposição. Talvez tenha algumas perguntas aí, eu vou voltar aqui. Muito bem, Ralph, maravilhoso. Eu não estou vendo assim nenhuma dúvida, na verdade, eu estou vendo muitos elogios, né, de pessoas que ainda não conhecem, mas de pessoas que conhecem e que, inclusive, querem comentar da experiência que viveram aí na Serra do Roncador. Cadê a Rosane? A Rosane é uma que quer comentar. Rosane, tudo bem? Oi, tudo bom? E aí, conta pra gente. Gente, quem não foi, vá, porque é um lugar maravilhoso. Eu estou vendo o Ralph falar das pousadas, aí eu falo, gente, para que pousada? Nem precisa. O lugar é maravilhoso. Quando nós fomos, ficamos acampados. Olha, o Ralph é fantástico, tudo muito bom, vale a pena, o lugar é muito bonito. As fotos retratam exatamente o lugar, muito legal. As águas cristalinas, impressionante, essa areia branquinha, é inacreditável. Eu não imaginava que seria um lugar tão bonito como foi quando eu fui. Eu não imaginava que tinha um lugar lindo desse. E eu tenho visto muitas fotos do Mato Grosso, falei, gente, que lugar maravilhoso, realmente. E assim, aquela história, né, de voltar é complicado porque tem tanto lugar bonito para se ver nesse mundo, mas é um lugar que facilmente eu voltaria. Se fosse para fazer do jeito que foi feito na época, dormir acampado, olha que a gente acampou nos lugares bem rústico e foi muito bom, muito bom. A gente acampou à beira do rio. Ai, foi muito legal. A gente estava numa turma boa, todo mundo muito unido. O Ralph é muito gente boa, muito gente, pode confiar. Tranquilérrimo, adorei. Que bom, muito legal escutar isso bom. de você, Rosane. Um abraço para vocês. Eu tenho saudade do lugar, muito legal, muito bonito. Nossa, eu fiquei agora aqui meio inchado, fiquei ligeiramente lisonjeado. Ralph, mas você sabe que foi uma turma legal. Nossa, como é que é o nome do pai da Rosana? Osmair, é o nosso guia mateiro. Olha, o seu Osmair é maravilhoso, um guia fantástico, é da região, conhece as ervas, vai explicando tudo. Gente, quem não foi, vai. Vocês estão perdendo demais. É um lugar, né, Ralph? A Rosane não esqueceu umas coisas. E o melhor é que já pode ir, não é, Ralph? Aqui não tem tempo ruim, não. A gente tem apenas um único atrativo, mas a gente tem vários outros para substituir, a gente pegou o principal. Eu estou lendo um pouquinho aqui o chat e eu vi o Otto falando que esqueci de colocar algumas coisas, né? Cachoeira que dá para escorregar. É muita coisa que não ia caber. Eu fiquei pensando nesse tempo todo. Aí eu falei, gente, como que eu vou... Tem que ter live parte 2 da Serra do Roncador, né? Muita coisa, é isso? Pode fazer. E outra coisa, um detalhe aí que o Ralph estava começando a lembrar, eu esqueci uma palmilha de um tênis que é para andar na água. O Ralph colocou no correio, chegou na minha casa, já usei o tênis, maravilhoso. Olha, nota 10. Não tenho que reclamar de nada, nada, nada. Tudo muito bom. Valeu tudo muito a pena. Na verdade,
Eu, na verdade, não queria mandar essa palmilha, não, né? Eu queria deixar como motivo para ela vir voltar para visitar. Mas eu fico feliz que parece que não precisa. Pelo jeito, ela está bem afim. Ai, eu gostei demais, foi muito bom. Muito Obrigada. obrigada, querida, pelo depoimento, pela participação. Espero que você volte aí com a Freeway, fazer o que você não conseguiu visitar. Vai ser um prazer organizar isso. E como eu Obrigada. disse, o melhor é que a Serra do Roncador a gente já pode viajar, né? Não, já podemos visitar, né? Mas a gente que mora longe fica difícil para pegar. Já já vai estar tudo bem, gente. Calma. Vamos ter paciência, mas pelo menos não está fechado como outros destinos. Muito obrigada, Rosane, pela sua participação, viu, Eu que querida? agradeço. Um abraço para todo mundo. Obrigada para você também. Aqui também tem outra cliente que também foi para a Serra do Roncador, mas antes de eu chamá-la, a Priscila pediu para eu fazer umas perguntas que eu acho que é importante você esclarecer um pouco melhor, né? Explicar mais sobre a distância entre Barra dos Garças até o parque, Barra do Garças, que eu sempre ponho um S aí, Barra do Garças até o parque e os acessos aos passeios, de modo geral, assim. Você falou isso que as pessoas mais velhas, que têm uma certa atividade física regular, conseguem numa boa fazer, né? Mas acho que seria legal você comentar, talvez, o tempo maior de duração, de acesso a alguma cachoeira ou uma média. Eu acho que é legal você destacar um pouco melhor essa parte, Ralph. Tá. Bom, o acesso ao parque, infelizmente, o parque é apenas uma pontinha da serra. É o início, ela inicia aqui na cidade, dentro da cidade de Barra do Garças. O restante, todos são propriedades privadas. Por um lado, isso a gente consegue ter o acesso à maioria delas agora na pandemia, né? A gente não está na iminência, na dependência, como a gente, por exemplo, agora em julho, eu tive que fazer, um parceiro ligou, cara, eu ia para o Jalapão, era uma expedição, e ele falou assim, fecha, o Jalapão não vai ter jeito, cara, me acode aí. A gente conseguiu atendê-lo, né? Então, mesmo com restrições, o estado de Goiás com lockdown, o estado, né, a beira do Araguaia não podia fazer nada. Então, a gente tem essas possibilidades. O acesso ao parque aqui, ele é muito próximo, não dá nem 15 quilômetros da pousada mais distante das que a gente trabalha. Já os deslocamentos para as fazendas, a gente tem como, por exemplo, o Vale do Ouro, que está a 100 quilômetros de distância. Então, a gente tem alguns momentos aí de deslocamento, uns deslocamentos mais, um pouco mais demorados, né? A gente fez aí agora, nesse período de pandemia, a gente fez uma modernização de carros, inclusive com menor capacidade de pessoas, também pensando em né, diminuir o risco de contaminação, carros que podem abrir os vidros e ventilados, e que são mais rápidos e mais seguros. A gente trabalhava com os Jeeps Land Rover, que eram meio assim, bem devagar o deslocamento. Então, hoje a gente consegue, com segurança e dentro dos limites de velocidade, fazer um acesso mais rápido, né? Tá? Então, o acesso, a maioria, a gente tem o assentamento Serra Verde, que são cerca de 120 quilômetros ida e volta. Tá? Então, estão a 50, a 45, 63 quilômetros de distância. E a gente tem 2 roteiros que a gente anda, que são 100 quilômetros de distância. São os dias que a gente roda mais. Tá? Acho que tinha alguma coisa mais, Kelly? Eram 3 perguntas para responder. Eu falei sobre a distância do parque, os deslocamentos. Sobre as caminhadas, né? Lembrei. Então, nas Cachoeiras do Batei, a gente anda 8 quilômetros no dia.
a gente não tem uma caminhada nesses roteiros que a gente apresentou, nenhuma caminhada muito puxada. Claro que a gente vai ter alguns acessos com aclives ou declives, aqueles vales de córrego para poder atravessar. Então a gente sobe e desce, né? Então vai ter uns trechos íngremes com degraus, com pedras mais altas. E aí a gente fala que o que é mais importante do que um bom condicionamento físico é a pessoa ter uma boa elasticidade. Né? Se ela tem uma elasticidade na perna para não se jogar, né, na hora de descer um degrau, tá tranquila, ela vai conseguir fazer todos os nossos roteiros aqui. Tá? No Parque Estadual da Serra Azul, a gente tem a opção de caminhar 6 quilômetros ou 3 quilômetros, tá? Para fazer a trilha de cachoeiras. Vai depender um pouco do grupo. A gente tem tido o pessoal que gosta mais de caminhar, então a gente tem feito mais um roteiro que a gente caminha um pouquinho mais. O Vale do Ouro a gente caminha muito pouco, assentamento Serra Verde, as cachoeiras bem pouco. O Canyon Jatobá também a gente caminha, tem uma caminhada boa, né? Não é longa, mas ela, como a cachoeira é bem alta, a gente precisa fazer um pouquinho de esforço. Mas sempre bem de maneira tranquila, a gente para ali naquelas subidas, descidas, mostra uma árvore, né, Rosane? Pega o Osmair ali para falar sobre um cipó d'água, alguma planta medicinal, eu falo sobre algumas que eu aprendi com ele. Como todo bom guia, também conto a mentira, falo que está chegando. Ralf, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma parte, aproveitando que o nosso querido amigo Otto Hassler está assistindo aqui a tua apresentação. E o Otto, para quem não conhece, ele é um dos principais canoístas do Brasil. E, para a nossa sorte, um grande parceiro da Freeway. Hoje em dia, um dos principais roteiros que a gente faz com ele é o Vale Europeu. Talvez alguém aqui já tenha assistido a live dele, talvez alguns já tenham viajado com ele. E o Otto, como canoísta, inclusive, ele fez capacitação e treinamento de profissionais hoje na Serra do Roncador, certo, Ralf? Na questão do rafting, né? Isso. Então, ele também conhece muito bem a região. Eu queria aproveitar e pedir para o Otto dar uma palavrinha aqui para a gente, Otto. Você pode falar um pouquinho, Otto? Ela abriu o olho. Posso. Boa noite. Que bom que está de volta. E matando saudade do Roncador, viu? Do Roncador e do Araguaia, viu? A região, na verdade, o que me impressiona mais naquela região, ela une várias regiões do Brasil, né? Ela une o Pantanal, né? As Chapadas, que já são tão conhecidas, mas essa é chapada mesmo também, uma chapada, na verdade, Serra Roncador. E a gente está sempre sozinho. Então, a coisa legal, a gente tem um contato com a natureza que só da gente, ou do grupo que vai. Eu já fui várias vezes na região, nunca vi outras pessoas. Então, a gente tem realmente... a gente está sozinho com a natureza, não? Ou com o grupo que a gente está. Isso é muito legal, né? As águas são super claras, né? Tem poços verdes, né? E ainda tem esse conjunto dos animais, né? A gente não tem somente a natureza, a forma das chapadas ou do rio, a gente vê animais também, né? Nós descemos um pequeno riacho de bote, um rio calminha, e demos de cara com antas. Até uma anta estava nadando em nossa direção, parou 1 metro antes do bote, né? Então, foi coisas impressionantes que dá para ver, né? E claro, né, como eu sou um pouco mais da aventura, né, para aventureiros tem também muita coisa lá na região, né? Descemos um rio, né, com os chavantes em Nova Chavantina, já dá para fazer rapel, dá para fazer aquele escorrega no Pateia, é maravilhoso, viu?
né? E não precisa ser só jovem, não. Eu tenho 65 anos, ainda desço daquele Isso que eu escorrega ia lá. falar, que o depoimento do Otto é rico, porque mostra que a aventura não tem idade, não é isso? Tem muitas coisas, realmente, né? Araguaio, o Domo do Araguaio é interessante. E toda essa história daqueles mistérios ao redor do Coronel Fawcett, né? Já tem vários livros sobre isso, né? E verdade, o Indiana Jones surgiu depois do Coronel Fawcett, né? Então, né? Até o chapéu dele tem o Indiana Jones. Então, a região realmente olha para todos os gostos e para todos os tipos de pessoa. Tem coisas muito, muito legais, viu? Só posso recomendar. Obrigada, querido. Viu? Muito obrigada, Otto. Quantos aviões a gente já tomou juntos e eu via você só observando os rios lá do alto, né? Pela janela, sempre olhando. Aqui tem um rio, aqui tem um rio. Quase ele queria pedir para o piloto pousar para ele poder descer o rio e ver se dava para fazer um raft, né? Mas legal, Otto. Obrigada. Viu, querido? Obrigada. Acho que aqui está aí com algumas pessoas que querem finalizar com algumas perguntas, né, Kelly? Sim, mas ótimo, ótimo te ver também, Otto. A Maria Bernadette, ela comenta aqui no chat que ela queria tirar uma dúvida. Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite. Eu perdi o grupo com a Angelina, porque era para eu ter ido com a Angelina, a Rosane, é a minha turma. Eu sou aqui de Maringá, do Paraná. E vocês disseram que o parque já está aberto. Vocês já estão levando o grupo? Então, na verdade, não é o parque, né? São outras regiões, não é isso, Ralf? O Parque Estadual da Serra Azul, ele é só um dia de passeio. Ele é um dia é o primeiro dia de todos os roteiros que a gente tem. É a nossa unidade de conservação e a gente valoriza e tenta sempre operar lá, por mais difícil que seja, né? Mas ele só contempla, é só um dia. Ele é uma unidade de conservação que tem uma pequena área de uso público, liberada para uso público. Então, vocês retornaram. Então, como eu não sei como começou realmente a live, porque demorou para eu conseguir entrar, não sei se foi falado, por isso eu estou perguntando assim. Vocês já retornaram a levar grupo, isso? Não, isso. A gente já está com as atividades, os roteiros rodando, a gente já está comercializando, a gente já está operando. O Parque Estadual da Serra Azul, que é uma pontinha só da Serra do Roncador, ele permanece fechado pelo governo do estado, pela Secretaria de Meio Ambiente. Mas deve reabrir logo. Os outros roteiros todos, que são na Serra do Roncador, que não é um parque, são todas fazendas, são propriedades privadas. A gente está rodando os roteiros normais nos demais passeios, tá? Então, né, porque eu tenho interesse em fazer, porque eu não aguento mais ficar presa, está na hora de sair. E aí vocês que formam um grupo, como que a gente faz? Porque a Angelina formou um grupo e foi o grupo com vocês. Tá. O pessoal da Freeway, a Kelly, a Sônia, elas têm as informações, valores, conseguem explicar mais até um pouco sobre meios de hospedagem, formas de pagamento. Aí, ó, Viviane Marques tem interesse. Nós já vamos formar o grupo aqui. Já vamos. Já põe aqui no chat o nomezinho, já põe aqui no chat, Viviane, o Stanislau, sei que quer ir, já falou. Maria Bernadette, está tudo aqui. Nós vamos fazer contato com vocês. Quem sabe a gente organiza aí um grupo para essa turma aqui da live, seguindo os protocolos. Seguindo os protocolos de distanciamento, tudo isso a gente vai cuidar. Vamos dar máscara. Então, essa era a minha dúvida.
que eu queria já saber, se tiver, eu já tenho interesse. E Viviane também está ouvindo, vamos aí juntas, tá bom? Eu gosto de gente assim, meu nome é pronto. É isso aí, pessoa decidida. A mochila passeia todos os dias nas escadas esperando alguém falar, vamos, estou esperando. Então, nós vamos passar aí depois para te levar, tá? Conta com a gente, a gente vai entrar em contato com vocês. Obrigada a você pela participação. Tá. Muito bom. Então, já dá para a gente formar um grupo aqui, olha que legal. Deixa eu ver se temos mais dúvidas. Aqui no chat. Ah lá, Beatriz também quer ir. Gente, nós vamos armar. Olha, tá todo mundo querendo sair de casa e a gente tá doido para levar passageiro para lá. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Espera aí. Priscila, o Ralf esclareceu suas dúvidas? Eu sei, só para confirmar se não tem mais nenhuma. Reforça que tem um pessoal do Facebook que talvez chegou atrasado. Só comenta de novo a questão da melhor época para ir, para conhecer. Beleza. Deixa eu só agradecer aqui o Otto, né? Falar para vocês incluírem ele. Se não fosse a pandemia, ele tinha vindo dar mais um treinamento aqui e explorar mais um rio para a conta dele, né? Mas agora vai demorar um pouco. Gente, eu esqueci de falar um pouco também que a gente tem essa questão entre as muitas opções, tem os chavantes, a gente tem a parte étnica, que vai demorar agora por causa da pandemia, mas também temos essa questão. Bom, o Cerrado, de maneira geral, ele é melhor para visitar de abril a outubro, quando é o período de seca. Tá? Porém, Barra do Garças é uma região que está baixa e que é muito quente. E nós estamos muito próximos das nascentes. Então, assim, choveu um pouquinho, a água já escorre e a água já está limpa de novo. E outra, chove e não esfria. Às vezes até fica mais abafado, dependendo da chuva e do dia. Então, assim, eu costumo receber mais pessoas nas férias de janeiro do que nas férias de julho. Tá? Aqui é uma época que não tem tempo ruim. Além de tudo, ainda tem essa vantagem. Pode ir o ano inteiro, né? Isso. Muito bom. Oi, quem me chama? Otto. Fala, Otto. Então, o Ralf esqueceu mais uma coisa que eu acho que é muito importante, viu? Ainda mais para o pessoal da Freeway. Não, mas realmente, Barra do Garças tem o parque de águas termais mais lindos do Brasil. Provavelmente deve estar fechado agora, né? Mas as águas termais na Barra do Garças, e este parque feito por um francês, né, Ralf? Ele é maravilhoso, né? A última vez levei minha esposa junto a Miami e ela nem quis mais sair de lá. Ele é realmente maravilhoso. Eu nunca vi uma coisa igual. É um parque mesmo, e piscinas, né? As piscinas de águas termais de 20 a 40 graus. Né? Pode escolher o que quiser. É muito, muito legal. Né? E, inclusive, né, só de curiosidade, quando a gente desceu o Rio Araguaia de rafting, uma das cachoeiras que a gente é um canyon, né? A gente vai lá, toma banho, sempre embaixo das cachoeiras que cai dentro do canyon. E a gente parou também mais uma, e não que era uma cachoeira quente de águas termais, caindo no meio do nada dentro do Araguaia. Então, em termos de águas termais, realmente, Barra de Garças é muito expressivo. Viu? Show. Tem esse parque das águas quentes que eu mencionei rapidamente, eu não pus foto, né? É um passeio opcional, assim, que a gente tem no primeiro ou no último dia, ou no final nos dias de trilha. E ele foi feito em meio às árvores do cerrado. Então, você tem vegetação, você pode ficar na água quente mesmo durante o dia, e ele fica aberto até as 9 da noite. Então, a gente consegue dar uma relaxada no final de algum desses dias aí. Muito bem. Tem mais gente no Facebook aqui falando que quer ir no grupo
da Maria Bernadette. Olha, nós vamos agitar isso aí. Muito bom. Tem uma saída que eu acho que é em novembro, Ralph, que tem gente também perguntando se está confirmada. Tudo indica que sim, né? Porque considerando que somente a parte do parque está fechada e a previsão de muitos parques, né, estaduais, né, estão abrindo pelo menos até setembro. Então, acho que em novembro existe grandes chances, né, do feriado de novembro da viagem acontecer, né? Não, da viagem de 8 dias, sim. Viagens de 6 dias, 5 e 6 dias, a gente pode fazer até bem antes. O parque, já existe uma tratativa para a reabertura do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Então, provavelmente em seguida, embora a gente não seja parque estadual, parque nacional, a gente é parque estadual, ele deve reabrir. E aí a gente consegue fazer esses grupos de 8 dias. Certo. Período de setembro, outubro, aí a gente pode dar uma, né, pode ser que já seja possível. Sim, legal. Bom, eu acho que da parte de dúvidas aqui não surgiram mais nenhuma. Muitas pessoas elogiando, adoraram conhecer um pouco mais de destino, né? Realmente surpreende muita gente essa região. E eu acho que é isso, Ralph. Muito obrigada aí você explicou super bem, muito bom, né? Tê-lo como parceiro, como guia também das viagens. Foi muito bom conhecer mais. Espero poder fazer um pouco de home office aí, quem sabe, né? Eu fico assim, me oferecendo, ó, home office para ir para todos os lugares, aproveitar, né, Ralph? Isso. Então, beleza. Gente, eu gostaria de agradecer, primeiro, assim, o convite para fazer essa live. Fico feliz de fazer parte dos destinos da Freeway, né, que tem tanto aí um tempo de história e de pioneirismo no ecoturismo. Eu fiquei assim, surpresa com depoimentos, né, no momento desse de pandemia, que a gente está mais sensibilizado aqui. Eu vou falar que o olho às vezes até chegou a encher d'água. Nessas viagens a gente acaba ficando muito amigo das pessoas, não tanto dos clientes, né? O Otto também é uma pessoa muito querida, que me ensinou muito, e é um exemplo de ânimo, e de quando veio fazer o treinamento aqui, ficava ensinando, tendo que pular na frente da gente. A gente não tinha coragem de pular e ele pulava, às vezes, em alguns lugares para ensinar as coisas. Então, assim, para mim foi muito bom, foi bem gratificante aqui. Gente, muito obrigado mesmo. Obrigado, Sônia e Kelly. Ralph, obrigada a você, querido. É mútuo isso para a gente, que é uma grande alegria ter você aí como parceiro, especialista aí, já há tanto tempo na região. Acho que vou, então, Kelly, aproveitar e agradecer a todos. Muito obrigada a todos que participam e prestigiam as nossas lives. Estamos muito felizes com a participação de todos. Espero que todos estejam aproveitando, aprendendo mais, conhecendo mais do nosso Brasil, destinos aí em geral, no mundo todo. E na quinta-feira, aproveito para dizer que a gente tem uma live sobre banho de floresta, mais especificamente sobre um roteiro na Serra da Mantiqueira, com Edgar Verblovsky e alguns parceiros locais desse destino, que é uma viagem que estamos organizando para os feriados de setembro e de outubro. Muito obrigada, Ralph. Esperamos brevemente que tudo esteja aberto aí, que todos possam usufruir dessa natureza exuberante, maravilhosa, desse cerrado lindo. Oxalá que continue preservado por muito tempo. Precisamos de natureza para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E a Freeway está à disposição de todos para cada vez mais organizar viagens lindas pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, Kelly. Obrigada, equipe Freeway. Boa noite a todos. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.